O que é constelação familiar? Constelação familiar pode falar, não sei se pode falar que é uma técnica, um método, mas para mim é um ponto de vista em relação às coisas. E esse ponto de vista, né, esse olhar diferente em relação a tudo foi desenvolvido pelo Bert Hellinger, que é um alemão, e ele fez teologia, estudou psicologia, formou em diversas técnicas, e ele foi agregando e vendo o que mais funcionava em relação ao ponto de vista dos pacientes, para poder, como falo, ter um ponto de vista em relação à vida deles mesmo, né, e os conflitos que cada um vivia. E aí ele viu em relação a tudo, né, então a vida e a morte, o desenvolvimento de cada um, e foi vendo como que cada um acabava, como falo, se desenvolvendo de uma maneira melhor ou pior, e os emaranhamentos que cada um acabava ficando durante a vida. Então, de acordo com o Bert Hellinger, ele acabou casando, né? Também desenvolvendo uma vida com a esposa dele, com as duas esposas, né? Uma depois da outra. Ele foi aprendendo muito sobre isso. Teve dois relacionamentos, né? E muito disso é muito importante em relação a como é que a gente acaba enxergando, como a constelação vê, né? Esses pontos de vista, desses emaranhamentos que a gente acaba entrando dos nossos relacionamentos. E relacionamento, quando eu falo relacionamento, não é só relacionamento amoroso. Então pode ser dentro de uma indústria, dentro da empresa, com pai e mãe, com filhos, com os amigos, dentro da escola, dentro da parte criminal, né? Então a constelação hoje em dia tem a parte corporativa, tem a parte pedagógica, tem a parte do direito também, né? Então as constelações, elas são bastante dinâmicas em relação ao ponto de vista. E é interessante porque eles abordaram bastante a relação dos relacionamentos, do comportamento humano e da visão que cada um tinha, né? Então, como é que foi desenvolvendo tudo isso. E aí a constelação, dentro do que o Bert encontrou, ele foi cada vez aperfeiçoando mais, tanto que ele chama de novas constelações, né? Às vezes, dependendo do livro dele. Então, tem muita coisa na biografia dele que ele explica como que ele, desde o momento que surgiu até o momento que ele foi pro final da vida dele, né? E é interessante que ele, mesmo com, acho que tinha uns 87 anos, e aí ele, mesmo sendo o cara que inventou a parada, né? Que a gente fala assim, então se a pessoa faz aquilo, ela não deve ter conflito nenhum, né? Então aí vira e mexe, dava algum conflito, e ele pedia para a esposa dele fazer a constelação com ele, porque ele tinha conflito com a mãe dele ainda, já com mais de 85 anos de idade. Então essas coisas acompanham a gente, dificilmente alguém vai pegar e falar, pronto, resolvi, e até nunca mais terei problemas, né? Acho que os conflitos estão aí para serem solucionados, né? E através deles que a gente vai evoluindo. E aí dentro dessa parte da constelação é interessante, porque a gente começa a entrar nos aspectos e a gente começa a perceber que a gente fica enredado com algumas coisas e não consegue descobrir o que é. Então, quando eu falo de relacionamento, né, porque normalmente um filho nasce de um relacionamento, existe alguma coisa por trás de tudo aquilo que aconteceu. Por que a gente se relaciona com as pessoas que a gente se relaciona? Por que a gente vai construir uma família? Por que a gente vai desconstruir uma família? Por que a gente vai se relacionar com outras pessoas? E assim por diante. Então, dentro da visão da constelação, algumas coisas têm explicação e a gente vai abordar algumas questões em relação a isso. Dentro dessa parte do contexto familiar, é interessante a visão que a constelação tem, porque existem as conexões, né? Então a constelação é como se fosse um monte de estrela, né? Então, como se fosse cada estrela fosse um ente querido da nossa família. Ente querido, vírgula, né? Porque às vezes a gente nem gosta muito, mas é da família, de uma maneira ou de outra. A nossa família, ela como se fosse um astro mesmo, né? Cada pessoa sendo um astro, como que um interfere na órbita do outro. Como que o simples fato de alguém existir, ou de deixar de existir nesse plano pelo menos, acaba influenciando a vida dos demais que ficam por aqui.